Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor. Como vocês estão? Hoje é o segundo dia da nossa série Sobrenatural com Deus. Não sei se você assistiu o primeiro vídeo, que foi contando, a minha experiência quando um anjo me visitou na madrugada. Se você ainda não assistiu, corre para assistir. Vou deixar aqui o link na descrição. E eu creio que o vídeo de hoje será tão especial e tão legal quanto foi o outro. Então, nessa série, eu vou contar várias experiências pessoais minhas, com Deus. Então eu vou contar algumas experiências minhas, mais pra frente o Cláudio também. E a gente vai vendo. Eu creio que a gente vai edificando um a vida do outro. Amém? Eu não sei se vocês assistiram o vídeo anterior, mas o vídeo de hoje tem um pouco a ver. O Cláudio pregou praticamente no vídeo de segunda-feira sobre o encontro de Saulo com Jesus. E hoje eu vim contar para vocês a minha experiência de primeiro, vamos dizer assim, contato com Jesus. Ainda que eu fosse novinha e não entendesse muitas coisas, Deus ele já se mostrava para mim. Deus de alguma forma já tentava falar comigo. Eu sempre fui de ter muitos sonhos mesmo. A princípio, como eu era muito novinha, eu não entendia. Mas com o tempo, foi começando a fazer mais sentido. Hoje eu vim contar para vocês como Jesus se apresentou para mim através de sonho. E você, nesse vídeo, vai pensar ou julgar, conforme você querer, o que você acha desse sonho, se realmente não tem algum significado espiritual. Eu entendo que sim, foi Deus falando comigo. Mas vamos ver o que vocês pensam? Posso compartilhar com vocês essa experiência? Eu sonhei que eu estava dentro de um ônibus. Eu estava numa avenida, e esse ônibus estava indo adiante. Era uma linha totalmente reta. Enfim, o ônibus estava cheio. E de repente, quando eu olhei dentro do ônibus, tinha uma velha lá dentro. Uma velha que era cega. Ela era cega, porém ela ficava o tempo todo olhando para mim. Os olhos dela eram brancos. Eu comecei a sentir muito medo mesmo. Um certo terror, sabe? Um medo, um sentimento de morte. E de repente eu comecei a escutar que aquele ônibus ia bater. E todo mundo que estivesse dentro daquele ônibus ia morrer. Aquele sentimento de pavor e de medo começou a tomar conta de mim. E eu comecei a pensar, será que é verdade? Mas e se for verdade, eu vou morrer? Enfim, comecei a colocar um monte de coisa na cabeça. Comecei a ficar aterrorizada, isso no sonho. Enfim, eu fiquei com tanto medo que eu apertei, aquele botãozinho que você aperta para descer do ônibus. Então, eu apertei aquele botãozinho e desci do ônibus. E o ônibus continuou, a seguir. Eu parei de frente com uma viela. Essa viela era muito estreitinha e comprida e bem escura. Uma certa curiosidade me fez entrar lá dentro. Eu lembro que eu entrei, por aquele corredor, por aquela viela. Caminhei até o final dela. Eu via uma luz, tipo algo iluminando lá ao fundo. Então eu fui até lá. Quando eu fui até lá, era um quarto. E nesse quarto tinha uma cama, de solteiro. Tinha tipo um piano, um teclado, enfim. Eu era bem novinha quando eu tive esse sonho. Tinha uma mesa, uma mesinha, enfim. E quando eu entrei dentro daquele quarto, um homem apareceu e trancou a porta. E ele disse que eu não ia mais sair. Esse homem, eu não conseguia ver o rosto dele. Eu sei que ele tinha um cabelo comprido, amarrado aqui atrás. Estava bem vestido, Quando eu falo bem vestido, com uma roupa meio branca, mas bem ajustada no corpo. E eu não conseguia ver os pés dele. Eu não me recordo do rosto dele. O que eu mais me lembro dele é que ele estava de costas, Enfim, este homem falou para mim que eu não ia mais sair dali. O sentimento que eu tive é de que eu estava sendo feita em cativeiro. Era esse o meu sentimento, Eu estava sendo obrigada a ficar ali. E eu falei para ele, abre essa porta. Ele disse que não ia abrir, enfim. E ele não era agressivo, ele era muito gentil, enfim, mas ele foi bem específico e disse que não ia deixar com que eu saísse. E ele falou para mim assim, escreva.
E eu falava pra ele, não, eu não quero escrever. E ele dizia pra mim, cante. Eu falei, não, eu não quero cantar. E ele dizia pra mim, escreva e cante. E eu dizia, eu não quero. Eu começava a chorar. Eu chorava muito, 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 muito. E ele pegava e saía daquele quarto, né? E trancava a porta pra mim não sair. E eu deitava naquela cama e chorava, né? Chorava bastante. Enfim. E depois ele voltava de novo com algo pra mim comer. E eu não aceitava, dizia que eu não estava com fome, que eu queria ir embora, que era pra ele abrir aquela porta. E ele disse que não ia abrir, né? Que só ia abrir no tempo certo. Enfim, nesse início, eu tava muito assustada, não tava entendendo nada, tava com uma certa raiva, sabe? Porque eu não tava escolhendo viver aquilo. Todos os dias, olha que estranho, né, esse sonho, porque esse sonho era como se não fosse um dia só, é como se fossem vários dias. E todos os dias ele ia lá se encontrar comigo. Pedia pra mim escrever, pedia pra mim cantar, e pedia pra mim escrever e cantar. E eu sempre falava, não, não vou cantar, não vou escrever. E só chorava, né? E eu fico muito emocionada, né, quando eu lembro desse sonho. A gente às vezes tem a impressão que Jesus, né, que as coisas de Deus, ela nos obriga, né, a nos aproximar ou nos aprofundar, né? E às vezes, na verdade, é que a gente não dá o espaço para conhecê-lo de verdade. Eu não sabia quem era aquele homem e ele todos os dias estava ali insistente, né, pedindo para mim fazer aquelas coisas que ele me pedia e eu disse que não queria. Porém, eu comecei a ficar com fome, né? O corpo começou a ficar fraco e eu aceitei a comida. E ele falava pra mim assim, escreva. E eu falei, vou escrever o quê? Escreva o que você está sentindo. E eu chorava, falava, mas eu não tô sentindo nada. Ele, escreva o que você está sentindo. E eu comecei a escrever. Eu sentava lá naquela mesa e começava a escrever, né? Enfim. E começava a escrever. E foi começando a vir um prazer dentro de mim, né? E eu comecei a ficar todos os dias ansiosa para que ele viesse, né? E sentasse lá na cama como ele sentava, me visse escrever, me visse cantar, né? Às vezes o que eu tinha escrito naquele caderno, naquelas folhas, enfim. E isso foi, vamos dizer assim, amolecendo o meu coração. Eu fui começando a gostar dele. O sentimento que eu tinha era um sentimento de paixão, de amor. Não era de paixão e de amor de homem e mulher, era algo diferente, né? Eu comecei a ficar ansiosa, né, com a presença dele. Eu comecei a dividir com ele o que eu escrevia. Eu comecei a dividir com ele, né, o que eu estava sentindo. E ele falava pra mim assim, canta. E eu começava a cantar, né? Eu começava a cantar, né, e sentia uma presença muito boa, sentia uma paz muito boa. E eu dizia dentro de mim, nossa, eu estou apaixonada, né? Eu estou apaixonada. E em uma dessas vezes ele pediu para mim sair, né, da cadeira e dançar com ele. Enquanto eu cantava, eu dançava com ele. Eu não sei que melodia era aquela, não sei o que eu dançava, mas a verdade é que eu me sentia como se eu fosse uma princesa. Eu estava num lugar a qual eu me sentia presa, assim, a princípio, não entendia nada do que eu estava fazendo ali, mas ele me fazia me sentir uma pessoa especial. E eu dançava com ele nesse quarto, né, sobre a melodia do que eu estava cantando. E assim, era muito, muito bom. Até que um dia, mais uma vez, ele foi até o quarto, né, com alimento, e eu percebi que ele não trancou a porta. Ele sempre entrava e trancava ela, mas dessa vez ele entrou e não trancou. Ele me deu alimento para me comer, eu comi. Não lembro o que eu comi, mas eu comia. E eu fiquei olhando assim pela porta, ele viu que eu vi, né, que a porta estava meio que só encostada. E ele falou pra mim assim, pode ir. Aí eu olhei assustada pro rosto dele, né, que eu não conseguia enxergar a forma, né.
Eu não conseguia enxergar, assim, os detalhes do olho, dos olhos, da boca, do nariz, nada. Aqui era tudo embaçado. Eu só vi o cabelo, que era amarrado assim atrás, e a roupa dele, né? A roupa dele que era branca, e os pés, eu não conseguia ver pés. Eu não vi os pés dele. Enfim, ele falou pra mim assim, pode ir, né? E eu falei, não quero mais ir. Ele, não, mas pode ir. Eu falei, não, mas eu não quero. Ele, mas agora você precisa ir. Chegou a hora de você sair pra fora. E aquilo começou a me dar um sentimento de tristeza. Era como se eu tivesse tendo que me separar dele. Eu falava pra ele, não, mas eu não posso ir embora. Agora, depois que eu te conheci, eu não posso ir embora, eu quero ficar aqui. Ele, não, mas não dá pra você se esconder aqui, você precisa sair. Eu falei, não, mas eu não tô escondida, eu tô aqui com você. Ele, não pode sair, você precisa sair. Foi necessário com que eu te isolasse. Foi necessário com que eu te ensinasse, te direcionasse, mas você precisa agora sair. E eu começava a chorar e não queria sair. Eu ficava rebelde, no sentido, não, eu não vou sair. Um medo de sair, um medo de passar de novo por aquele corredor escuro, né, em direção ao mundo. Um mundo que me trazia perigo, que me trazia insegurança, que me trazia medo. Eu sabia que passando aquele corredor, eu estaria naquele mundo de novo, onde eu tinha aqueles sentimentos ruins. E ele pegou no meu braço, começou a me direcionar, sentindo a porta. E eu comecei meio que me debater, assim, não foi algo grosseiro da parte dele, mas ele me impulsionava e me puxava pro lado de fora. E eu chorava, falando, não, não quero ir, eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui dentro, eu quero ficar aqui escondida, aqui eu tô protegida, aqui eu tô com o Senhor, aqui a gente canta, aqui a gente dança. Eu não quero ir. E ele dizia, você precisa ir. E, gente, eu tive esse sonho e esse sonho se repetia, assim, por muitas vezes, porque eu era muito novinha. Eu só fui entender esse sonho bem mais adiante e eu pude ver que era Jesus, né? Que era Deus, de alguma forma, se mostrando pra mim, me atraindo pra presença dele. Então, assim, quem sou eu, né? Perto de Deus, pra ver a grandiosidade do que ele é, mas só aquele pouquinho que eu senti, aquele amor que eu senti, aquela paz, aquela proteção que eu senti, aquilo me fez me sentir segura, me sentir amada, né? Me fez eu me apaixonar. Um sonho que eu tive lá no passado e confesso pra vocês que eu demorei um tempo pra mim me achegar, né, a Jesus de verdade, né? A princípio eu não queria saber das coisas de Deus. Eu estava, assim, interessado nas coisas do mundo, mas no tempo certo eu comecei a me interessar. Claro, a princípio eu fui atraída, né, pela minha vida sentimental, mas depois que eu me permiti viver, me aproximar de Jesus, eu pude ver que o abençoador, ele é muito maior, muito melhor, né, do que a nossa bênção. Por mais que assuste, e às vezes é isso, às vezes Deus permite, Deus nos isola por um tempo, sabe, para nos mostrar algumas coisas, pra gente se conhecer de verdade, né? Deus, ele conhece coisas de você, coisas de mim que eu não sei, que eu não conheço, mas que ele conhece porque ele é Deus, ele é grande. Então, assim, naquela época, eu muito novinha, eu não entendia nada daquilo. Escrever o quê? Cantar o quê? Né? Enfim, dançar, enfim. E mais pra frente, quando eu me firmei na presença do Senhor, né, o primeiro ministério dentro da igreja a qual foi desenvolvida foi o ministério de louvor, né? As pessoas ficavam, às vezes, assim, surpresas. Falavam assim, nossa, mas como, você já fez aula? Não, nunca fiz aula. Eu simplesmente comecei a cantar. Simplesmente comecei a cantar, sem nunca ter feito aula de canto, sem nunca ter feito nada. Era como se fosse algo natural. Algo que eu não precisasse fazer força, que era natural de eu fazer, como se eu já soubesse como fazer aquilo. E eu comecei também a ter muito prazer na leitura e na escrita, né? Escrever, eu sempre amei muito escrever, muito, muito mesmo. Eu escrevia muitas cartas para Deus, porque era uma das formas qual eu me comunicava com Ele. Eu tinha dificuldade em orar em palavras, em falar para Deus o que eu estava sentindo, então eu escrevia. Porque parecia que quando eu escrevia eu tinha mais facilidade
né, em falar com ele. Então eu escrevi muitas cartas para ele. E quando eu escrevi as cartas para ele, me abrindo, né, conversando, né, eu comecei a ter prazer em ler a palavra, estudar a Bíblia. E através da interpretação da Bíblia, eu comecei a escrever, tipo, as respostas dele, né? E isso ia me fortalecendo, isso ia me animando, isso ia me revigorando, né? E eu comecei a lembrar desse sonho, né? Eu comecei a entender de uma forma mais profunda. Quando eu era bem novinha, Deus já me mostrava que eu ia louvar para ele, que eu ia escrever para ele, né? Que eu ia me sentir a pessoa mais segura nos caminhos e nos braços dele. E isso mudou a minha vida. Isso mudou o meu modo de pensar. Isso me fez entender o meu propósito. Isso me fez entender os sonhos que ele tinha para mim, que nem cabia na minha mente, mas começou a ficar tudo mais claro. Deus começou a dar um sentido, né, na minha vida. E hoje, através desse vídeo, eu quero dizer para você que você não está aqui à toa. Você não existe à toa. Você não está vivo à toa. Tem tanta coisa acontecendo no mundo, tantas pessoas morrendo, a gente no meio de uma pandemia, tantos perigos aí fora, o mal aí fora, as enfermidades aí fora. E você tá aqui, você tá vivo, né? E se você tá vivo é porque tem um propósito. E Deus está perguntando para você, você já entendeu o seu propósito? Será que você tem vivido com plenitude o seu propósito? Porque por mais que a gente esteja lá fora e se sinta livre, não é verdade aquela liberdade. E por mais que a gente pense que estar com Deus, viver as coisas de Deus, parece que é nos prender, parece que é nos prender, parece que é nos limitar, parece que é nos esconder. Não é nos esconder, é nos preparar, é nos ensinar, é nos mostrar. É com Jesus que a gente tem a verdadeira liberdade. É com Jesus que a gente realmente somos quem nós somos. Porque pode ter certeza, Jesus vai extrair o melhor de você. Então que esse vídeo hoje possa acalmar seu coração, trazer força para você, trazer fé, paz, que Ele está com você, que Ele te ama e que Ele tem um propósito com a sua vida. E ainda que a gente relute por um tempo, ainda que a gente não queira, que a gente não entenda, na verdade, por um tempo, não tem como resistir ao amor de Jesus. A graça dele, com a misericórdia, com a paciência dele. A paciência de Jesus, a misericórdia de Deus é o motivo da gente não ser consumido. Que você possa sentir essa paz, esse amor. Saiba que você é amada. Você é muito amada. Ainda que você está se sentindo presa, ainda que você não vê talvez o seu propósito, o sentido da sua vida. Existe um sentido, existe um propósito. Assim como Saulo teve o encontro dele com Deus e viveu, né, o propósito de Deus, eu tive e venho tendo, né, as minhas experiências, o meu particular, o meu momento com Deus, sabe, as minhas mudanças, os meus confrontos. Tenho que enfrentar os meus medos, as minhas dificuldades, as minhas falhas. É uma luta diária. Ninguém é super-homem, né? Mas a gente somos especiais para Deus. Jesus se entregou por nós. Então vale a pena. Todo o sacrifício, toda a paciência que Ele tem conosco, para Ele vale a pena. E é tão lindo quando alguém não desiste de nós. Quando alguém nos ama, independente se a gente o corresponde ou não. E eu gostaria de te perguntar, nessa manhã, tarde ou noite, será que você tem correspondido à altura este amor que Jesus tem por você? Que esse vídeo possa te abençoar. Compartilhe ele com alguém que você ama. E que esse amor, essa paz possa alcançar essa pessoa. Seja lá o que você está precisando hoje. Não sei se é financeiro, não sei se é na área da saúde, se é sentimental, se é familiar. Mas que a graça e o poder de Deus possa te alcançar agora. Te livrando, te protegendo, te curando, te renovando, te fortalecendo. E quarta-feira que vem vai ter mais, né? Mais uma experiência com Deus que eu creio que vai edificar
e fortalecer a sua vida. Então curte, comenta e que Deus te abençoe.